É um grande privilégio podermos abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, e hoje em Lucas capítulo 19, nós queremos hoje ver o versículo 28, desses versículos 28 a 44. Aqui temos uma informação muito importante sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, e esse tema ele é muito amplo nas Escrituras. Ele tem o aspecto da profecia no passado e tem a profecia no futuro. Tem o reino milenar está incluído aqui, porque a profecia apontava que Jesus viria como rei da descendência de Davi. E esse é o dia em que ele entrou em Jerusalém. Então, embora não queremos entrar muito a fundo nos detalhes de toda a profecia, da questão que envolve o futuro, que ainda falta cumprir, que ele não veio, ele não foi reconhecido como rei, como vamos observar aqui. Nós também vamos ver que o tema apresenta a forma como Deus conduz toda a história. Vamos entrar então na leitura de capítulo 19, esse versículo 28. Vamos ler uma parte desse texto e depois continuamos a leitura. Vamos ler primeiro os versículos 28 a 35. Aqui está escrito assim: E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que o soltais? Assim lhe direis, porque o Senhor o há de mister. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: Por que o soltais o jumentinho? E eles responderam: O Senhor o há de mister. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. Nós temos aqui uma primeira questão fundamental, que é os preparativos para a entrada do rei em Jerusalém. Não temos dúvidas de que este foi o dia em que Jesus Cristo apresentou-se como o rei dos judeus, aquele descendente de Davi. Mesmo não tendo sido reconhecido, foi o dia em que a profecia do Velho Testamento, que diz que o descendente de Davi reinaria, e devemos lembrar que Israel estava sem rei já há praticamente 500 anos, mais de 500 anos, porque quando Babilônia levou Judá cativo, o rei de Judá, o rei da descendência de Davi, então deixou de existir. Então não havia rei, Roma dominava, Israel não tinha rei, e Jesus Cristo era a grande expectativa dos discípulos. Esses mesmos discípulos já tinham pensado em apresentar Jesus como rei naquela ocasião da multiplicação dos pães. Quem conhece esses textos sabe que os discípulos queriam muito que Jesus fosse proclamado rei quando ele fez a multiplicação dos pães. Mas agora Jesus Cristo vai cumprir o que a profecia dizia, embora abriria-se um grande espaço de tempo até que realmente ele fosse reconhecido como rei de Israel, e que isso deve acontecer, porque a profecia de Deus não falha. O reino milenar tem que acontecer aqui na terra com Israel, porque caso não aconteça, diversas profecias do Velho Testamento teriam falhado. O reino de Davi precisa voltar. Mas aqui o tema diz que ele entrou na cidade, e nós vamos primeiramente observar os preparativos para o rei. E nesse sentido vamos observar um pouco sobre Deus. Quando olhamos um texto da Escritura, nós temos 2 perguntas fundamentais, muito simples, que podem ajudar qualquer pessoa a observar o texto, trazendo luz do texto para a sua vida. E a primeira delas é: o que o texto ensina sobre Deus? E aqui está a primeira parte que lemos, traz muita informação sobre Deus. E nós vemos aqui o primeiro momento desta leitura, onde diz: indo eles a caminho, subindo para Jerusalém. Naqueles dias tinha acontecido a ressurreição de Lázaro, tinha acontecido aquele grande milagre,
e o povo estava alvoroçado em certo sentido, muitos animados com o que tinha acontecido. E o texto diz que eles subiram, versículo 29, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao Monte das Oliveiras, mandou 2 discípulos dizendo, ide à aldeia, e ali o texto indica o que eles deveriam fazer lá. Estavam a caminho, e nós encontramos aqui o herdeiro do trono de Davi, apresentando-se primeiramente como onipotente. Aquele que tem todo o poder para controlar todos os elementos da natureza, todas as circunstâncias, ao ponto de dizer, lá está um jumento, lá está aquele animalzinho de carga, à espera para o cumprimento daquilo que a Bíblia dizia que ia acontecer. Ele sabia os passos certos que devia dar até o momento em que todo o projeto divino fosse cumprido. Nós encontramos aqui um aspecto interessante, que esta linha mestra do conhecimento e da revelação divina, ela não vai sofrer mudança alguma. Porque Deus é onipotente. Ele tem o poder de segurar o curso da história dentro daquilo que faz parte desta linha mestra na direção do tempo para a eternidade. Esse Deus maravilhoso agora apresenta a sua característica coberta por esta figura humana simples, Jesus, mas que de repente ele diz, é por aqui que nós vamos, é este o caminho, e ele parou diante do monte, que não era muito longe mais da entrada de Jerusalém, e disse, vocês agora devem ir lá. Está lá um jumentinho. Está lá um jumentinho e vocês vão trazê-lo. E os discípulos até ali não sabiam o que ele faria. Deus onipotente. Jesus Cristo revela o controle do dia, da hora, do caminho, das circunstâncias, do ambiente todo em que ele apresentar-se-ia como o rei dos judeus, o rei descendente de Davi. Nós temos uma segunda situação aqui que mostra também a divindade dele, o soberano. Não apenas o onipotente, mas o soberano. Quando ele disse, vocês devem ir e vocês devem trazer o jumentinho. Ele não disse, peçam por favor, paguem alguma coisa, emprestem o jumentinho. Não, ele disse, se perguntarem por que vocês estão soltando o jumentinho, digam, o Senhor precisa dele. Soberania. O soberano está requisitando um bem que te pertence. E tu não podes dizer não, porque ele é soberano. Sabe, quando Deus age assim na vida humana, quando Deus age na sua vida e na minha vida, não deveria ser diferente. Não deveríamos resistir à ação de Deus. Mas é interessante observar que aqui nós estamos tratando desse princípio central da realização divina que não pode ser alterada. E nós veremos também na sequência que, no meio de todo esse projeto inalterável de Deus, há um espaço onde o homem se encontra e pode participar e interagir com Deus. Mas aqui estamos vendo Deus, o Senhor. E esse Deus majestoso, onipotente, controlando o espaço e o tempo, as circunstâncias daquele caminho, também controlou o momento em que houve uma intervenção para impedir que levassem o jumentinho e a sua jumenta. E haveriam muitos argumentos ali, inclusive esse jumentinho nunca ninguém havia montado sobre ele. O que vocês vão fazer com ele? O mestre precisa de um jumento que não foi ainda utilizado como animal de carga. E quem conhece os animais sabe que um animal precisa ser treinado, porque ele não aceita que coloque nada em cima dele, a não ser que ele tenha sido preparado para isso. Mas quem está tratando disso é o Senhor, o soberano. Ele tem o domínio sobre as criaturas também. E ele poderia requisitar o jumentinho e também podia subir sobre ele, sentar-se sobre ele, e esse jumentinho reconheceria o soberano.
Sabe, às vezes os animais reconhecem a soberania de Deus, esses animais que não são racionais. E nós, seres criados, capazes de pensar, capazes de desenvolver ideias baseados nos conceitos, no conhecimento que adquirimos, não somos capazes de perceber e reconhecer o soberano, a voz dele, a autoridade dele. E, portanto, é realmente triste ver que quando o soberano fala, os próprios seres, os próprios animais reconhecem, mas o ser humano, por vezes, não reconhece. Deus está falando conosco e, por vezes, nós não reconhecemos a sua voz. Ou, por vezes, ouvimos, entendemos, sentimos, somos compungidos, tocados, movidos interiormente, mas resistimos, deixamos de dar os passos e tomar as decisões que devíamos tomar. Isso é muito sério. Aquele jumentinho foi levado. E ao chegar próximo do Senhor, o Criador, ele tornou-se manso, dócil. E com prazer, certamente, se pudéssemos ler o que um animal sente, sem dúvida teria todo o prazer de oferecer-se para carregar o soberano. Quanta falta faz que o coração humano pudesse ter também a mesma disposição para honrar o soberano, para reconhecer a sua autoridade, para ceder espaço na sua vida, o melhor lugar para o Senhor, na sua casa, na sua família, no seu tempo, na reserva da sua vida para o Senhor. Aqui está, sem dúvida, dois grandes atributos divinos, que Jesus apresenta-os assim de forma muito direta e natural. Ele diz que ele era onipotente e que ele era soberano, mas também a onisciência, o pleno conhecimento de todas as coisas, porque não havia sido organizado nada naquele dia quanto a esse animal estar lá naquela hora. E o que revela isso é que as pessoas ficaram surpresas, que estavam ali próximos dos animais e disseram: o que vocês vão fazer com esse animal? Não havia sido combinado. O Senhor tinha consciência, conhecimento pleno de que lá estaria esse pequeno animal e de que lá seria feito isso. A hora, o lugar, as perguntas, os donos, o que eles fariam, e dessa maneira o Senhor tinha pleno conhecimento. Mesmo como ser humano que era, mesmo Jesus de Nazaré, muitas vezes tão desprezado, mas atrás dessa figura estava a revelação máxima da glória de Deus, no conhecimento que ele tinha dos pensamentos dos homens. O que, sem dúvida, alguns ficaram assustados quando viram os seus pensamentos expostos diante desse, o soberano. Então, de alguma maneira, podemos ver aqui nessa história da entrada de Jesus em Jerusalém, essas características divinas. Eu fiquei também impressionado quando eu comecei a comparar Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelistas narram esse acontecimento com uma perspectiva de visão um pouquinho diferente um do outro, acrescentando elementos a essa história para cumprir de forma completa tudo aquilo que estava previsto. E de alguma maneira o Senhor estava dizendo assim que ele é fiel, que o que ele promete, ele cumpre. O filho de Davi precisava nascer da tribo de Judá, como era Davi, e precisava declarar que ele era o descendente com direito de reino sobre Israel. Quer eles creiam ou não, o Senhor estava ali naquele dia. Realmente é maravilhoso pensar nisso. Mas eu queria seguir para uma segunda questão aqui. A própria entrada em Jerusalém vai falar muito de perto sobre o que o ser humano é, como é que ele age, e qual é a expectativa que Deus tem do homem também. E nós temos aqui, vamos ver os versículos na sequência daquela leitura que fizemos. Nós lemos até o verso 35, nós podemos ler um pouco para frente. E vamos ver aqui. 36, capítulo de Lucas, capítulo 19, verso 36.
E indo ele estendia no caminho suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Aqui nós podemos parar nesse verso 40 e nós temos muita revelação sobre o ser humano aqui. Nós encontramos aqui, primeiro, o caminho que desce do Monte das Oliveiras, vai entrar pela porta dourada ou porta do rei, até o templo. Essa é a trajetória. E aqui descreve-se que havia um grupo muito grande de discípulos, mas também haviam alguns curiosos que estavam no meio. E havia também uma multidão que saía de Jerusalém interessada em saber quem estava chegando, até movida pela notícia de que ele tinha ressuscitado Lázaro, pouco tempo antes. Então nós temos aqui um grupo grande, misto, pessoas profundamente comprometidas, que estavam dispostas a dar a vida por Jesus, pessoas curiosas, pessoas interessadas apenas a observar os fatos, sem permitir que isso movesse a sua própria vida, sua própria prática. Mas também temos aqui pessoas opositoras, que sempre acham um defeito, sempre acham um erro, sempre têm uma opinião diferente, sempre têm uma forma de crítica, sempre acham alguma coisa para dizer: eu não concordo com isso ou com aquilo, e dessa forma fecham o seu coração, fecham os seus olhos e não experimentam, e não conhecem o Deus soberano que ali estava naquele dia sobre um animal de carga, um jumentinho, um burrinho. Aqui está a multidão, um grupo muito grande, que impressionou a cidade. Até inclusive o evangelista João, ele mostra aqui com uma linguagem um pouco mais intensa, dizendo que a multidão agitou a cidade. A cidade ficou agitada com a presença, com aquele acontecimento de Jesus, o Nazareno, estar sobre um jumento, entrando pela porta do rei e chegando àquela manifestação de glória. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. E o texto revela um pouco assim daquela sujeição de alguns, e talvez outros indo na onda, como a gente diz. A sujeição de tirar as próprias vestes e estender no caminho. O reconhecimento do rei, o reconhecimento e a gratidão. Talvez pessoas que foram curadas, pessoas que foram libertas de espíritos maus, os próprios discípulos impressionados com a graça de Jesus durante aqueles anos, aproximadamente 3 anos, e começam a tirar o casaco e colocar no chão para o jumentinho passar em cima. Mostra uma reverência, mostra gratidão, mostra a profundeza de intenção de servir ao rei. É como quem se prostra profundamente diante dele e diz: eu reconheço e eu quero te servir. Sabe, esse gesto está faltando em nosso meio. Está faltando tirar o melhor e oferecer ao Senhor. Está em falta esta sensação de deixar ser compenetrado pela glória do Cristo, do Salvador, do Jesus histórico. E tocado pela sua obra em nós, oferecermos o melhor. Sabe, eu penso que a maioria das pessoas não conseguem oferecer porque não percebem, não foram tocados ou esqueceram já a profundidade da graça libertadora. Não conseguem mais tirar o melhor e colocar no caminho por onde o Senhor passa. Nem sabem o caminho por onde o Senhor está passando. É triste, mas é real para muitas pessoas. A multidão é composta por grupo diverso. E eu não sei com qual desses você se identifica.
se com aquele reverente que se prostra e adora a Jesus, e Jesus é o máximo da sua vida, ou com aquele curioso que está ainda querendo descobrir isso, descobrir aquilo, interessado nas pequenas curiosidades das Escrituras, sem perceber o valor da própria Escritura e do projeto divino para a nossa vida. Louvores ao Rei, verso 38, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Bendito o que vem, o Rei que vem. Aqui está uma declaração de fé, de sujeição, de reconhecimento de que ele era o prometido. Enquanto Jesus não for visto como aquele que é o prometido de Deus, o Salvador, o único, não há realmente fé verdadeira e nem louvor verdadeiro. O louvor verdadeiro só nasce deste reconhecimento de que Jesus é aquele que Deus prometeu. E depois nós encontramos aqui, a partir do momento que há os louvores, uma manifestação de convicção de fé que nem todos na multidão tinham, mas que certamente iria influenciar uma grande maioria. E certamente houve um agregar de pessoas que chegam e tomam parte naquela festa, que antes não conheciam, mas naquele dia passaram a conhecer. E é interessante ver isso, que quando uma pessoa tem um coração profundamente consagrado ao Senhor, ele vai influenciar outros. Mas é também interessante notar que quando uma pessoa tem um coração completamente consagrado ao Senhor, ele vai provocar a ira de outros. E talvez a inveja de outros, a oposição de outros. E é aí que se levanta um grupo no meio de uma multidão e que procura se opor àquilo usando a própria Escritura, usando a própria lei, com uma interpretação falsa, descontextualizada, por não conhecer quem era Jesus, fazendo uma aplicação errada. E é o que diz aqui no versículo 40, versículo 39, e disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. Opositores fortes no meio da multidão, vestidos com vestes sacerdotais ou vestes religiosas, impondo a sua autoridade e gritando ao mestre: impeça que eles falem isso, como se isso fosse blasfêmia. E Jesus então dá uma resposta interessante, ele diz: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Naquele dia, se houvesse silêncio dos homens, haveria manifestação da natureza. Porque muitas vezes, quando o homem silencia na sua alma e não proclama a glória do Senhor, Deus é glorificado pela natureza. Agora é importante que nós façamos o que cabe a nós fazer, que a natureza não pode fazer. Que com a nossa racionalidade e capacidade de decidir, possamos ser pessoas que decidem adorar ao Senhor. E não esperemos que a natureza se manifeste por falta da nossa manifestação de glória e de louvores ao nosso Deus. E nós temos aqui, dos versículos 41 e 42, ainda pensando na multidão, no povo e na própria pessoa de Jesus. Agora, voltando-se para ele, nós vamos observar um homem profundamente comovido, onde aparece a sua humanidade e, ao mesmo tempo, transparece a sua divindade pelo conhecimento que ele tem. Nós olhando os versículos 41 e 42, diz assim: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Poucas vezes a Bíblia retrata o choro de Jesus. Mas aqui está o choro de Jesus. Humano, tão humano, que sente tão profundamente. E como é possível entender, no meio de gestos que retratam claramente sua divindade, de repente as lágrimas de um homem, simples homem, que caminha na direção do Calvário. E
que olha para aquela humanidade ao seu redor, aquela multidão, e que vê as construções da cidade santa, e consegue olhar a destruição dessa cidade em pouco tempo. E o Senhor então chora e diz, no versículo 42, ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Aqui há um peso muito grande no sentimento de Jesus. Porque ele vê o futuro aqui. Mais uma vez a sua manifestação divina numa expressão humana de lágrimas. E ele vê o futuro. E ele vê a cidade sendo destruída. E ele vê as famílias sendo arrastadas e muitos sendo mortos. E ele diz, se tu conhecesses, ao menos nesse teu dia, mas agora isso está encoberto. Ele retrata o tempo da oportunidade de reconhecer e o tempo em que a oportunidade passou. Durante 3 anos ele se esforçou para que o reconhecessem. E nós não conseguimos entender muito bem os desígnios de Deus e muito bem descrever o que se passa em tudo isso. Mas nós conseguimos perceber que, ao mesmo tempo que Deus é soberano em traçar uma linha mestra do tempo, da história e dos seus projetos, parece que há momentos que tem uma abertura onde Deus permite a intervenção humana para concordar ou para discordar. Porque o texto é claro em dizer que os judeus não o receberam. E ele foi em busca dos gentios, até que o tempo dos gentios se cumpra, como diz a Escritura, e ele volta a tratar com aquele povo que o rejeitou no passado. Então nós ficamos nos perguntando, será que Deus então, se o judeu recebesse, estabeleceria desse momento em diante o reino de Davi outra vez? É apenas uma pergunta, uma questão, mas eu creio que o projeto de Deus, de acordo como nós observamos, embora ele é soberano, ele tem uma abertura para o homem participar. E ele permite que o ser humano esteja interagindo com ele. E ele chora quando vê que o ser humano não compreende a sua vontade, não interage com ele, não percebe a sua glória. Estamos diante desta realidade de que Jesus sente o que se passa e ele diz, nesse teu dia, mas agora os teus olhos estão fechados. Eu creio que nós devemos parar diante disso com uma pergunta. Deus tem nos dado oportunidades, mas se deixarmos passar a oportunidade de Deus para as nossas vidas, não tenha dúvidas de que, embora o Senhor sinta isso muito, que com essas lágrimas ele pode retratar o seu sentimento, ele já não pode mudar a tua decisão. E ele diz, agora está encoberto. Há um tempo de oportunidade. E nós não devemos deixar passar esse tempo, porque depois Deus pode retirar esta oportunidade e lançar para frente. E isso estava encoberto aos olhos dele. Se nós queremos nesse momento ir para um ponto final aqui no nosso texto, onde Jesus Cristo começa a falar das profecias. E nós queremos voltar um pouco na profecia anterior, que dizia que isso devia acontecer, que ele deveria entrar sim. Veja Zacarias capítulo 9, verso 9, nós temos muitas referências sobre a vinda de Jesus como rei, mas aqui em Zacarias ele fala exatamente desse momento e Jesus está cumprindo exatamente à risca aquilo que esse texto de Zacarias diz. Zacarias 9, verso 9 diz, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filha de jumento. Aqui estava ele cumprindo Zacarias capítulo 9. Jesus Cristo cumpriu exatamente como o profeta tinha dito, pois era a palavra dele ao profeta, era ele mesmo falando ao profeta o que faria nesse tempo. Nós temos também depois, quando ele chora ao ver Jerusalém, ele vê a destruição de Jerusalém, e você poderia olhar para Lucas 19 mesmo, versículo 43 e 44,
Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados. O texto está dizendo o que aconteceu no ano 70, 30 e tal anos, 40 anos depois desse dia. Jerusalém foi sitiada pelos exércitos romanos com o general Tito. A cidade foi completamente destruída, Israel foi levado cativo e disperso pelas nações até agora há pouco tempo, 1948. E Jesus via isso naquele dia. E é interessante também, quando lemos domingo passado, no nosso estudo local aqui, nós lemos no capítulo 19 mesmo, aonde Jesus fala daquela parábola das minas, e ele diz que o rei, esse homem, na verdade, ele usa essa expressão, o homem que foi para uma terra distante, deixou com seus servos os seus bens, e quando voltou, o texto diz, voltou como rei. Exatamente isso que ele está fazendo agora. O homem que não está sendo reconhecido por Israel como rei, vai para uma terra distante e voltará como rei. Então ele está apontando para o futuro e falando da sua segunda vinda. E nesses versículos aqui, do texto que lemos, ele fala da destruição, mas ele também fala da segunda vinda. Eu queria ainda comparar mais um texto sobre essas profecias, e esse texto está em Zacarias Ezequiel capítulo 44. Olha só o que estava previsto acontecer com aquela porta do rei. Jesus entrou pela porta dourada. Jerusalém, as muralhas têm algumas portas, e esta uma é a porta do rei. E nós temos a informação aqui, sabemos que é esta porta por causa dessa profecia. Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor, esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Agora veja o que aconteceu em 1541, quando o sultão otomano Solimão, também conhecido como o Magnífico, ele conhecia a história de que viria o rei de Israel, e ele decidiu impedir que esse rei entrasse pela porta do rei, e então esse muçulmano decidiu fechar a porta. E como ele sabia que o rei teria uma característica sacerdotal também, ele decidiu construir um cemitério fora da porta, porque o sacerdote nunca pode passar em um cemitério. E dessa forma, quando você fizer a tua pesquisa sobre Jerusalém e colocar porta dourada, você vai encontrar a foto de uma porta fechada, que foi fechada em 1541, para que o rei não entrasse por ela. Só que esse homem não sabia que o rei já havia entrado. O rei já entrou nesse dia que nós acabamos de ler. E, portanto, esse homem não sabia que ao fazer isso estava cumprindo o que Ezequiel tinha dito, que a porta seria fechada para que ninguém mais entrasse. Portanto, o falso Cristo que virá não poderá entrar pela porta do rei, porque Deus fechou a porta através de um inimigo de Deus, para que o próprio anticristo não tenha por onde entrar, porque o Cristo já entrou. Que maravilha! Que coisa gloriosa ver como o Senhor tem o comando da história. E até os próprios inimigos, sem saber, acabam complementando a obra de Deus nessa história. A segunda vinda do rei é quando a Bíblia diz que ele virá para estabelecer um reino de 1000 anos na terra. E esse reino milenar é muito discutido. Há pessoas que dizem que não vai existir. São amilenistas. Outros admitem, porque nós temos os textos. E como é que a Bíblia não vai se cumprir se a palavra de Deus deve se cumprir até nos seus mínimos detalhes, até nas suas vírgulas e acentos? Capítulo 9 de Isaías é o texto que vamos ler já chegando ao final do nosso tempo nesse tema. Capítulo 9 de Isaías, tomando uma só de todas as profecias que indicam a vinda do reino de Davi outra vez.
E aqui está, capítulo 9, versos 6 e 7, onde diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Verso 7, veja esse versículo agora. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo, com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Assim podemos ver um pouquinho da grandeza e da glória de Jesus Cristo como o Filho de Deus, aquele que é onipotente, aquele que é soberano, onisciente, mas também humano, ao ponto de sentir as nossas necessidades e fraquezas, ao ponto de chorar com as nossas infelicidades e com o nosso sofrimento, mas também mesmo com a nossa rebeldia, por não permitirmos que Deus faça a obra que Ele quer fazer em nós. Que nós nesse dia possamos pensar como é que esse tema da entrada de Jesus em Jerusalém pode alterar a nossa vida daqui para frente. O que podemos nós fazer para mostrar que também nós queremos que Ele reine sobre nós? Queremos o seu reino e podemos glorificá-lo, estender o melhor que temos do caminho por onde Ele passa. Estar em sintonia com este caminho do Mestre e estar com Ele quando Ele lá estiver. Que tal se nós deixarmos que esse tema projete tanto impacto na nossa vida que nós possamos dizer aquela palavra tão importante: Maranata. Vem, Senhor Jesus. E com todo gozo em nosso coração começarmos a preparar o caminho da sua chegada, cumprindo a sua vontade em nossas vidas e dando testemunho da verdade. Que Deus nos abençoe e que esta entrada em Jerusalém possa fazer também em nós a mudança tão profunda que precisamos para que o Senhor cumpra seu projeto pessoal em nós. E que Deus não venha nunca dizer da sua vida que o teu tempo de oportunidade já passou e que agora teus olhos estão fechados. Se hoje tens os olhos abertos para perceber o amor de Deus e a sua graça, este é o momento em que deves abrir o coração, prostrar-se, entregar-se ao projeto divino, pois Ele cumprirá a sua palavra, pois Ele é fiel. Deus os abençoe. Amém.